Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno na área com mais uma súmula do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a súmula número 44. O meu objetivo, como eu já falei para vocês várias vezes, é finalizar todas as súmulas. Mas tem que ter paciência, tá? Vejo muitos alunos indo lá no meu Instagram, professor, cadê a súmula? Nós vamos gravar, mas tem que aqui respeitar um pouco o tempo do professor também. Tá? Esta é a súmula número 44 do Tribunal Superior Eleitoral e ela vai exigir de nós um pouco mais de atenção, tá bom? Antes de tudo, se você não me segue lá no Instagram, é @professorbrunoeleitoral. Lá eu apresento diariamente dicas de direito eleitoral elaboradas com muito carinho para vocês, tá bom? Como de praxe, vamos à leitura do texto da súmula 44. Vejam só, a súmula diz que o disposto no artigo 26C da Lei Complementar 64 de 90, que é a lei das inelegibilidades, não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado pelo Código de Processo Civil. Então, o que está contido no texto do artigo 26, que eu vou mostrar para vocês, 26C da Lei das Inelegibilidades, não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado, ao juiz, pelo Código de Processo Civil. Pois bem, a Lei Complementar 64, ela trouxe uma grande inovação com a Lei 135 de 2010, também Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Uma das grandes alterações é que para conferir a inelegibilidade a um determinado cidadão, não é necessário somente que a decisão que foi proferida, seja transitada em julgado. Com a Lei Complementar 135, é possível que nós tenhamos uma decisão de um órgão colegiado que confere a essa inelegibilidade, certo? Então, agora, visto que a Lei Complementar 135 trouxe essa grande inovação, a gente sabe que um órgão colegiado, que é um órgão com mais de um membro, pode conferir a inelegibilidade, certo? Então, eu tenho uma decisão colegiada que confere a inelegibilidade. Essa decisão, ela pode ser recorrível, ou seja, eu posso recorrer em relação a essa decisão para que eu reverta essa inelegibilidade. É possível. Então, em determinados casos, é possível. E aí, quando nós temos o recurso a essa decisão, nós vamos ter em determinadas situações o que muitos doutrinadores não gostam da expressão, a suspensão da inelegibilidade, certo? Então, nós temos a suspensão da inelegibilidade. Esse termo, ele não é muito adorado pelos doutrinadores, tá? Ou seja, o recurso, ele pode, em tese, até ser julgado definitivamente, suspender a inelegibilidade. Essa expressão é mais adequada para a gente poder entender. Mas eu tenho que mostrar para vocês o que diz o artigo 26C da Lei Complementar 64. Ele prevê o seguinte: o órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas, a que se referem as alíneas D, I, H, J, L e N do inciso 1º do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade sempre que existir alguns requisitos. Quais são eles? Plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. O foco aqui nem são os requisitos, mas eu quero dizer o seguinte: veja que o artigo 26C fala que o órgão colegiado do tribunal, ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas, proferiu a decisão, é o colegiado que também, em tese, iria apreciar aquele recurso.
ou seja, manteria em caráter cautelar a suspensa aquela inelegibilidade da decisão proferida. Mas não é isso que diz o texto da súmula 44. Ele fala o seguinte, que o disposto no artigo 26C, que é o que está aqui, não afasta o poder geral de cautela conferido ao magistrado individualmente, monocraticamente, quer dizer, que eu posso ter a decisão não do colegiado, mas uma decisão de um magistrado individual suspendendo a inelegibilidade. Essa súmula tem sido muito discutida, muitos não concordam, porque se a decisão foi proferida por um órgão colegiado, a suspensão dessa inelegibilidade também deveria ser analisada pelo colegiado e não de forma monocrática. Mas não é o que diz o texto da súmula 44. Tá? O texto da súmula 44 confere também monocraticamente esse poder geral de cautela conferido ao juiz de forma individual, tá? E não somente a apreciação do recurso pelo órgão colegiado, certo? É isso que prevê o texto da súmula 44. Eu espero que eu tenha sido claro, que vocês tenham entendido. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo. Tchau, tchau.